Seja bem-vindo ao portal internet da Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, pelo seu enviado especial, Simão Kimbangu, em Luanda, Angola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chamo-me Reverendo Noel Antônio Cachal, representante provincial da Igreja Quimbanguista em Luanda. Como é de conhecimento, Luanda, não é só Luanda, mas a Igreja Quimbanguista em todas as partes, em todos os locais, tem o slogan para poder honrar a Igreja, para dar o bom incentivo aos cristãos. E não é só. É assim aqui em Luanda, nós falamos que Luanda, temos o nosso slogan, Luanda, viva, 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 referência da Igreja Quimbanguista em Angola. Por que é que nós consideramos referência da Igreja Quimbanguista em Angola? Porque Luanda é aqui, é a capital. Luanda é aqui onde funciona o Colégio Executivo Nacional, que dirige toda Angola. As orientações, quando saiam de Nkamba, chegam no colégio e o colégio baixa para todas as províncias. Mas primeiro Luanda, onde eles estão, depois vai para outras províncias. Por isso Luanda é modelo. Luanda é onde saem os exemplos. Outras províncias, eles tiram um exemplo aqui na capital. Em Luanda estão a trabalhar assim. Em Luanda é assim. Eles próprios nas províncias, quando falam, eles dão um exemplo sempre de Luanda. Em Luanda trabalham assim, em Luanda é assim, em Luanda é assim. Sem esquecer que Luanda, porque está direto em Nkamba, as orientações quando saírem em Nkamba, direto cai primeiro em Luanda, é assim que vai para outras províncias. E a nossa referência é a boa referência, não aquela referência errada. Não é boa referência que as pessoas vão tirando conforme nós temos andado, conforme nós temos trabalhado. É assim que a boa referência parte mesmo aqui em Luanda para a Igreja Quimbanguista em Angola. Por isso, nós, a Igreja Quimbanguista aqui a nível de Luanda, estamos bem organizados. Temos a nossa organização conforme a igreja está estruturado. Está eu como representante provincial presente, que falo aqui presente, conforme já me apresentei, chamado Noel Antônio Cachal, Reverendo Noel Antônio Cachal, e temos um inspetor provincial chamado Reverendo Ndombele Daniel. Também temos o secretário provincial, o Papá Diácono, Papá Pedro da Cruz. E temos outras divisões, temos também contabilista, temos assuntos sociais, temos tesoureiro, temos evangelização, todas departamentos, todas divisões, conforme são 10 divisões, todas nós estamos bem estruturados. E para além das nossas divisões, temos também os nossos municípios, como estamos a trabalhar sempre para além, embora que o Estado já tentou fazer outras modificações em termos de administração, organização administrativa da cidade de Luanda, mas estamos ainda a continuar a trabalhar com a nossa antiga estrutura administrativa dos municípios. Antigamente era Nova Municípios e nós estamos nos 8 municípios. Temos o município do Quilambaquiás, que temos lá o pastor municipal, temos o reverendo João Bal. Temos também o município de Samba, que temos Pacapinga de Oliveira. Temos o município de Maianga, que temos lá o Papá Manuel Simão. E temos também o município de Ingombotas, que temos lá o Papá Pedro Lucucudico. Temos o município de Sambizanga, que temos o Papá Miguel Azoca da Costa. Temos o município de Cacoaco, temos lá o Papá
Papá Paulo Bunga Tauanua, e temos também Kazenga, Papá Passincosi, temos no município de Viana o Papá Reverendo Gastão Nsaco. Então, são esses os 8 municípios onde a nossa igreja está a funcionar, e Rangel, onde nós não tínhamos paróquia, não temos também um efetivo normal de fiéis, e assim que em 8 municípios nós estamos a funcionar nesses municípios. E cada município, há outros têm as suas paróquias, têm as suas comunas, das comunas, secções, paróquias, e como grandes paróquias, onde os cultos passam domingo, são 5 grandes paróquias onde nós cultuamos domingo, e em total são 22 paróquias, porque cada município tem as suas secções. Então, as grandes são 5, onde a igreja está a funcionar. E, falando das atividades eclesiásticas, a igreja, como a nossa missão de salvar as nossas almas, de nos salvar a nós mesmos, aos nossos irmãos, a todos nós, sempre a igreja, conforme sabemos, os cultos matinais, em todas as paróquias, em todas as secções, em todas as células, tem-se feito os cultos matinais, logo às 6 horas, 6 horas, 6h30, ou mais tardar, 7 horas, o culto já está terminado. E também temos tardes espirituais nas grandes paróquias, onde se faz tardes espirituais. Mas nas células só faz os cultos matinais e as orações. Temos feito sempre as orações. Os cristãos, em todas as paróquias, em todas as células, sempre há becos, que se fazem os becos. Nosso beco tem se realizado. As mamães, todas as terças-feiras, fazem beco. E de dia, quarta-feira, as mamães sempre têm um programa, aconselham, se concentram para dar aqueles bons conselhos, boa educação às mamães, para que possam se comportar bem, para que sigam a nossa ética da nossa igreja, que mostram o bom comportamento a todo o público, a qualquer pessoa, para que eles vejam que não, os quimbangues são assim, são melhores, se comportam bem. Por isso, a nossa educação, nós ensinamos tudo, nós educamos, nós façamos tudo. Por isso, feito, e também todas terças-feiras, a juventude, à tarde, 17 horas depois do tarde espiritual, então a juventude tem feito os seus encontros. A juventude, temos reunido, a juventude faz sempre aqueles encontros para motivar os jovens, para aconselhar os jovens, para ensinar os jovens, para saber aquilo que eles não sabem e muito mais, fazer também os trabalhos para a edificação sempre da nossa igreja. E todas as sextas-feiras é o beco para os papais à noite, de dia para todos, mas à noite é para os papais. Todos os papais têm-se feito o beco para todos os papais. Então, isto tem se realizado. É isto porque uma igreja sem oração, essa igreja quer dizer que acaba sempre o fim de falar, não é considerar a igreja, porque chama-se a igreja quando faz orações, quando pede-se a Deus de tudo que nós temos, porque a força do cristão é a oração. E por isso nós não falhamos nas orações, nos entregamos nas orações, papás e mamães, todos nós chamados quimbanguistas, como não seja cristão, deve saber que a oração é a base, a oração é a arma do cristão, e por isso nós colocamos a oração logo em primeiro lugar, para podermos estar prontos a lutar, a vencer a batalha. Qual é a batalha que temos? Porque nós, sendo cristãos, lutamos com aqueles espíritos maus, malignos do diabo. E falando das atividades socioeconômicas, nós temos
temos como projetos em cursos construção das escolas, construção dos hospitais e construção de centros de formações. Por isso, mas como realizações dessas atividades, o que ainda já conseguimos de realizar, estamos a ver aqui presente onde estamos, a residência oficial do chefe espiritual. Estamos a ver a tribuna onde cá estamos, e quando ver toda a volta, nós estamos a levantar o hangar, e que qualquer momento, seja no tempo de cacimbo como o tempo chuvoso, nós possamos realizar nossos cultos normalmente, sem qualquer dificuldade. E sendo a igreja que vai ter uma grande igreja, não podemos estar a rezar numas más condições, temos que estar a realizar nossos cultos nas boas condições, e por isso se veio toda a volta, o caboclo já se fez, e estamos a continuar para a edificação do hangar toda a volta, para fechar junto à tribuna, cá onde estamos, a igreja onde os fiéis de Papá Shimon Kimbangu, toda Luanda, passarão a se concentrar para adorar Deus Espírito Santo. E por isso, também temos outras paróquias, como Cacoaco, tem paróquia de Belmonte, e que já se iniciou a construir, a melhorar. Tem nossa paróquia, aliás, nossa própria mesmo, nosso próprio terreno da igreja, já se iniciou a construir, e também já se iniciou, tem também umas 2 salas do ensino primário, que já se iniciou mesmo ali a estudar as crianças, e nós, logo que construirmos como nosso projeto, que está em curso, estamos a procurar. Desde que isso termina, depois nós vamos atacar para este projeto que falta da escola, e depois vem o hospital. Então, essas são as nossas realizações, os nossos projetos aqui a fazer. Os projetos não param por ali, a contar, a ver as nossas viagens que nós temos feito para deslocar de cá para Ancamba. Em realidade, com certeza, nós temos dificuldades enormes em termos de transporte, porque não disponhamos meio de transporte nosso próprio da igreja, e temos também como projeto a fim de comprarmos um carro ou autocarro, uma viatura da igreja que possa nos facilitar para a deslocação. Mesmo não é totalmente, mas aliviar. Pouco a pouco nós vamos atingir até quantos caminhões ou carros ou autocarros que a igreja poderá possuir. Mas logo no início temos o nosso projeto de poder também comprar um autocarro para poder nos ajudar em termos de transporte, deslocações, principalmente para Ancamba, e não só, para outras províncias e para o resto, o nosso trabalho para que possa avançar. Por isso, esse é um dos projetos que está na nossa carteira para se poder aplicar. Isto é, em termos de atividades socioeconômicas que já se realizou, o que ainda falta a realizar. Falando de agropastoral, Papá Shimon Kimbangu Kyangani, na sua visão, logo lançou este projeto e orientou suas orientações a toda a igreja, a todas as partes, para a aquisição de terrenos, nessa aquisição de terrenos, para que a igreja consiga realizar todos os projetos. Porque pessoa sem terreno não faz nada. Você com terreno, é assim que todo projeto, seja para agricultura, seja para criação de gado, etc. Tudo, quer dizer, que depende mesmo do terreno. Por isso, a nossa grande luta está, em primeiro lugar,
aquisição de terreno é esse que estamos a lutar para se conseguir. Mas, atualmente, já estamos a envidar esforços, já temos 10 hectares, que já temos aí no Bengo, contactamos 10 hectares e não paramos por ali, estamos já adiantamos, já demos os dinheiros, já conseguimos 10 hectares, então estamos sempre a lutar para aumentar mais, a fim de nós podermos mesmo realizar o que nós podemos realizar. Nesses 10 hectares que nós já conseguimos, logo que conseguimos, estamos a estudar agora como implementar. Plantação, em primeiro lugar, vamos colocar plantações, ou vamos ainda com milho, estamos a estudar ainda o próprio terreno, o que poderá nos dar este terreno, e assim que estamos ainda a fazer o estudo, o que poderá nos dar este terreno em termos de plantação. Então logo nós vamos aplicar aquilo que podemos aplicar para o desenvolvimento sempre da nossa igreja. Então, a elevação, prontos, isso é tão importante, estamos também a propor que façamos isso, não propor, é um projeto que está dentro de nós, que vamos fazer sempre dentro desse terreno que nós já temos, vamos dividindo ali, façamos isto, na outra parte então fazemos a elevação, ali a plantação, então tudo isso para o desenvolvimento. E dentro de nós, dentro da província, a capital onde estamos, estamos a lutar sempre. Embora dificuldade de outros municípios, em dificuldade de conquistar terrenos, porque é a capital, não é fácil, mas estamos a lutar. Exemplo, que Lambaquiás já se marcou o passo, no nosso terreno mesmo de Calemba 2, e já também aumentou um espaço para alargar o nosso espaço de Calemba 2, que é sede lá mesmo, onde temos cultuado também lá no Quilambaquiás. Então já conseguiu de conquistar um espaço também que aumentou dentro do nosso terreno. Isto tudo faz com que a igreja venha avançar. E não é só por ali, outros municípios também estão lutando para poderem conseguir terrenos próprios. Isto é as atividades que nós temos para poder fazer. E conforme nós sabemos que os nossos papais nos deixaram as suas palavras, já de poderem participar disso, quando vos perguntar atrás o que é que os vossos pais falaram, o que é que eles vos orientaram, o que é que eles disseram, dão a única resposta que nos deixaram: 3 coisas: amor, mandamento e o trabalho. É por isso, nós, a nossa igreja, não dependemos de fora, não dependemos do Ocidente, não dependemos de outros continentes, para que possam nos ajudar a desenvolver a nossa igreja. O desenvolvimento da nossa igreja é nas nossas próprias mãos, nós próprios construímos para podermos ser abençoados. Porque Deus abençoa aquele que trabalha. Aquele que dá nele é aquele que Deus abençoa. E nós sabemos que a nossa direção é em Camba. Camba é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, este que o João viu na ilha de Patmos. João, na Revelação, livro da Revelação, capítulos 21, a partir do verso 1, 2, 3, pode descer para baixo. Vamos ver como é que o João, ele estando na prisão, João estava na prisão por causa da perseguição dos cristãos, os que seguiram Jesus Cristo na altura, todos foram perseguidos, foram apreendidos. É neste contexto que João também tinha sido preso e posto na prisão na ilha de Patmos. Lá estava na prisão pelo sofrimento que tinha João orando. Então o próprio Senhor Jesus Cristo veio, revelou-lhe, mostrou-lhe o segredo do reino de Deus, mostrou o segredo do passado, presente e o futuro. É lá
onde o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou ao João a nova Jerusalém, que vai descer do céu para a terra. Mostrou a nova Jerusalém. Esta nova Jerusalém, quando João tinha visto esta nova Jerusalém, era como uma profecia, era futuro, é uma profecia. Mas hoje já aconteceu, já vinha a nova Jerusalém. Em Camba, que é a nova Jerusalém, a partir do dia 6 de abril de 1921, em Camba transformou a nova Jerusalém. Este que o João tinha visto, que o Jesus mostrava ao João, então é em Camba a nova Jerusalém. É lá a fonte de bênção, é lá a fonte de tudo, em Camba. E por isso nós dependemos de Camba, Nova Jerusalém, trono de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde habita, onde sai tudo, dependemos de Camba. Sem Camba nós não somos nada e não herdaremos o reino do céu. E sabemos que quando morremos, nós destino em Camba, e lá onde estamos. É por isso nós devemos construir em Camba, e a igreja em todos os anos temos 3 grandes festas que a igreja, tirando os movimentos, os grupos que também vão em outras datas históricas, a igreja vai em Camba, como foi no tempo dos israelitas, subiam 3 vezes, tinham 3 grandes festas. Também nós temos 3 grandes festas e que nós sempre subimos à igreja em Camba para trabalhar, para rezar, trabalhar e receber a bênção. Conforme diz a Bíblia, que a família que não sobe em Camba, a chuva de bênção não cairá nele. Mas a chuva de bênção cai na família, na pessoa que vai em Camba, é nesta família que a chuva de bênção cai. Por isso, temos como referência se ver como é que os israelitas, eles construíram a antiga Jerusalém, ou o antigo templo, na altura. Veja no livro do Ageu, capítulo 1, verso 2 até 7. Vais ler o que está a se dizer. Qual foi? Os israelitas entraram no cativeiro, segundo o cativeiro, na Babilônia. Quando regressam na terra de Babilônia, então o templo que foi destruído, eles pensaram de reconstruir o templo, a Jerusalém, o templo de Deus. Então começaram a reconstruir o templo. Mas aconteceu que apareceu mais pessoas quando começaram a construir. Outras famílias viram outras pessoas, como Tobias, como Guisson e como outras pessoas, então apareceram a dar maus conselhos para poder travar a construção de Jerusalém, ou de novo, ou construção do templo. Então, é assim que o que aconteceu? As obras vinham parar. Depois das obras da construção, de reconstrução do templo terem parado, então Deus não ficou a gostar. Deus fez a maldição, entrou nos filhos de Israel e cada um, os bolsos ficaram quase furados, cada um começou a se queixar. Os que semeavam, as suas plantações nem davam mais frutos, as lavras nem davam mais produtos. Os que trabalhavam nas empresas,
o salário que recebiam, como metiam como se fosse no bolso furado, quer dizer que o sofrimento vinha cada vez mais maior para eles, e como não compreendiam de onde vem este sofrimento, o porquê que esse sofrimento, então Deus, como Deus misericordioso, então veio através do profeta Ageu, lançou a sua mensagem neste capítulo que nós demos como referência. Diz aos filhos de Israel que eles já estão esquecidos e que eles não estão a ver mais, que a minha casa já está em ruína e eles estão a habitar nas boas casas, mas não estão a ver que a minha casa está em ruína, está em más condições. Eu é que fiz com que eles passem essas condições que estão a passar, então que eles a partir de hoje acordam, levantam na reconstrução da igreja e que subam as montanhas, que tragam madeira, que tragam todo o material de construção, o cimento, etc., todo que é da construção, para poderem construir a casa do Senhor, porque é lá onde o Senhor será adorado. É assim que o Senhor abençoará aqueles que se entregar, aqueles que se darem nas boas obras, na construção da sua igreja, então essas pessoas serão abençoados. Por isso, filhos de Papai Simão Kimbangu, papais e mamães, somos chamados a construir esta grande igreja, a igreja do Espírito Santo, que veio do céu e para a terra. O Espírito Santo desceu com a sua igreja, desceu com os seus anjos, que somos nós como cristãos. Ser quimbanguista não é uma coisa fácil. Se você não for escolhido, difícil de entrar na igreja quimbanguista. Já que estás na igreja quimbanguista, então papai e mamãe, és escolhido, acaba a ti a se entregar nas obras, acaba a ti a se dar na reconstrução, na construção da sua igreja. Todas as festas se prepara, vamos construir em Camba. Em Camba recomenda, onde estão a sair também não deixam vazio, e por isso papai Deus projetos. Diz, constrói, consigam terrenos, procuram aquisição de terrenos para vocês construir escolas, hospitais, residências, igrejas, nos locais onde estão. Também, por isso, devemos nos levantar a construir onde estamos, a melhorar para dar a boa visão, a boa imagem da igreja nos locais onde a igreja de Papai Simão Kimbangu está a funcionar. Deve ter boa imagem para que todos visitantes, quando venham à nossa igreja, que vejam que não, essa é a verdadeira igreja que veio do céu, é o modelo, é a igreja que nós temos que seguir, porque essa igreja está bem organizada. Vai aparecer organizada a partir daqui onde estamos, conforme nós tiramos o exemplo em Camba, conforme está a funcionar, conforme está a orientar e conforme está a se dizer, tudo nós devemos seguir aquilo que em Camba orienta. Quem foge à regra, quem foge o caminho de Encamba, este está perdido, está no abismo, e porque não sabe o que ele está a rezar, porque não sabe o porquê que ele está na igreja quimbanguista. Está na igreja quimbanguista, você tem que saber Encamba, porque é a salvação. O caminho da salvação é Encamba. Quem desviou de Encamba, esse está no abismo, porque ele perdeu a vida. Fisicamente se vê que estava em vida, mas espiritualmente ele já está no abismo, já está perdido, e qualquer momento que aparecer, que Deus dizer que você, a partir de hoje, deixa o mundo dos vivos, então
esta pessoa não herdará o reino dos céus. Por isso, papais e mamães, quimbanguistas, filhos de Papai Simão Quimbango, vamos nos levantar para a construção, vamos levantar para as obras, vamos seguir aquilo que Nkamba nos orienta. Os projetos que Nkamba nos deu, vamos implementar esses projetos na aquisição de terrenos para podermos fazer as plantações, fazer a agricultura, fazer as crias, muita cria de gado, de boi, tudo, etc. Então, isso é importante para nós e este foi como minha mensagem para todos nós. Por isso, para mim poder concluir, este portal foi feito para vos ajudar. Papás e mamães, a qualquer momento que quiserem saber, quando quiser para saber da Igreja Quimbanguista, aquilo que precisar saber para a Igreja Quimbanguista aqui, ao nível da província de Luanda, é só entrar e nos consultar. Poderás recolher as boas informações, aquilo que precisares, vais encontrar, é para vos facilitar estar em contacto, estar em linha, saber tudo o que é necessário para ti como informações. Isto é para vos facilitar, para vos ajudar. Por isso, desejamos que a qualquer momento estarão sempre em contacto conosco neste portal para poder recolher as informações necessárias conforme acabo de dizer. Era só esta a minha mensagem. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sou o secretário provincial de Luanda. Portanto, estou aqui para fazer um breve historial daquilo que é a nossa igreja aqui em Angola. Como sabeis, que a nossa igreja, a história é longa. Temos aqueles que nós chamamos hoje relegados, que foram presos, sobretudo alguns no São Nicolau. Temos N exemplos de pessoas que foram presos, mas Papá Nunes constituiu a representação provincial, que na qual o primeiro representante foi o Papá Afonso Sozinho. Eu, na altura, era o secretário provincial. Papá Nunes também viu que não podia trabalhar sozinho, então colocou o Papá Joaquim Quilombo como secretário nacional. Então fomos trabalhando. Pouco depois sai o Papá Afonso Sozinho para o colégio e substituído pelo Papá Abílio como representante provincial, mas eu de facto continuei como secretário. Fomos trabalhando ao longo do tempo. Chegou-se à conclusão, depois da saída do Papá Miquel Nunes, entrou o Papá Teca, Papá José Teca, como representante, ou presidente do colégio. Então chegamos à conclusão que o espaço que nós realizávamos era muito escasso, portanto, Chicala. Encontramos um outro terreno em Calemba 2, onde poderia caber para todos. Se bem que o espaço também é pequeno, ou era pequeno mesmo naquela altura, mas diferenciando com Chicala, então Calemba 2 era muito mais vasto. Por aí, ligamos ao Papá, aliás, chamamos o Papá orientou que devíamos começar a cultuar em Calemba 2. Lá fomos, já com a representação do Papá Anteca como presidente do colégio. Muitas coisas foram acontecendo, nós tivemos que abandonar não é bem o termo, mas tivemos que deixar a província, substituídos pelo outros papais. O trabalho do Papai Simão Quimbango é assim,
entra este, sai aquele. Portanto, ninguém vitalício nesse trabalho. Pronto, nós deixamos a província, entraram outros papás. Até a data presente, estamos sempre em Calemba 2, onde nós passamos os nossos cultos. Mais tarde apareceram os papás cristãos nossos que vieram com as informações do Zango 3, dizendo que no Zango 3 encontraram um terreno que seria bom para as nossas instalações. Então, havia de facto alguns impedimentos por parte de alguns elementos que não adianta citar o nome, de que nós não poderíamos adquirir aquele espaço, muita coisa, muita água ocorreu por debaixo da ponte, mas então os músicos da Faqui viram que não era bom, embora com Calemba 2, mas era bom também nós estendermos as nossas instalações, já que encontramos um outro terreno bom para nós, para as instalações da igreja arquibanquista, então seria melhor nós irmos ao encontro desse espaço. Fomos ao encontro desse espaço, sobretudo os músicos, mas outros cristãos que queriam estar ou fazer parte às nossas delegações. Então lá fomos, vimos o terreno, que o terreno de facto era bom. Então, para implementarmos o projeto de limpeza a este terreno, o que é que nós vamos fazer? Então, a direção da Faqui sentou, chegamos à conclusão que tínhamos que passar a fazer ensaios todas as quartas-feiras ou quinta-feiras. O dia já me passa pela memória, mas projetamos ensaiar lá, no Zango 3. É um bocado distante de Calemba 2 para lá, mas nós, como temos tido possibilidades de encontrar algumas viaturas, então achamos por bem nós começarmos a ensaiar nesse terreno, que é um bom terreno, e depois com a presença da Faqui os cristãos vão aparecer, e dali começamos com a capinação, a capinagem, como queiram, começamos a limpar o terreno. Então, a partir dali tivemos um bom impacto, começamos a ter apoio dos cristãos, chegaram à conclusão que o nosso projeto de facto era muito bom, porque começaram a comparar o espaço de Calemba 2 e o espaço do Zango. De facto, o Zango é muito mais grande com relação às nossas instalações em Calemba 2. Daí fomos trabalhando, a igreja também assumiu as suas rédeas, então começou a sensibilizar os cristãos. Até a data presente instalamos, começamos a construir. N planos foram feitos para erguermos as instalações do Zango. Até a data presente, então, nos domingos nós temos ido a Zango para podermos passar os nossos cultos. Mas de facto, até neste momento, continuamos aqui em Calemba 2, mas há domingos em que nós programamos sempre os nossos cultos no Zango 3. E falando do Zango 3, de facto, com a chegada também do papá, presidente do colégio atual, papá Amélia, de facto, deu também um outro impulso. Neste momento, podemos até garantir que já estamos a erguer o hangar do Zango. Brevemente, parece que vocês poderão ver nas imagens que o papá Richard foi lá buscar. Vão ver como é que o apetrejamento daquelas instalações está. Portanto, em suma, a história é longa. Do Golfo para o bairro Azul, do bairro Azul para a Chicala, da Chicala para Calemba 2, Calemba 2 para o Zango. De facto, temos uma longa história que nós podemos contar, mas visto que o tempo é escasso, portanto, em suma, esta é o breve historial que nós podemos mais ou menos apresentar. Portanto, para terminar, acredito que muita gente vai intervir acerca dessa situação, porque já passam vários anos, há coisas que não tenho aqui um guião, mas há coisas que me passam pela memória, mas pelo menos já pude dizer aquilo que o historial do Golfo até a data presente. Acredito que termino ali, em nome do Pai,
Filho e do Espírito Santo. Amém. Na kombo ya tata mwana pitateli mosantu kombo na ngai papa Ndombele Daniel, nazali inspecteur provincial ya ville ya Luanda. Généralité na activité l'église kimbangiste na area oyo tozali mission na biso ezali ya koevangeliser ndenge nkolo Yesu alobaki yango na Matthieu chapitre 28 verset 16. Tango nkolo Yesu akufi amonanaki, tango asekwi amonani na bayekoli na ye, nde ayebisi bango soki obandi na 16 17 18 nde okotanga makambo oyo. Atindaki bayekoli alobi na bango, bokende na mokili mobimba bobongola bapakano bakoma bandimi, bobatisa bango na kombo ya Tata, ya Mwana pe ya Molimo Santo. Nde bayekoli bakendeki na biti wana, nde eglise kimbangiste pe abosani likambo wana te. Nde papa Simon Kimbangu pe atindaki biso nde toza na bisika nyonso. Pona nini? Po tobongola bapakano bakoma bandimi. Kasi bapakano oyo tokobongola bakoma bandimi balanda pe nkolo Yesu pe papa Simon Kimbangu na moyen nini? Toza na ba moyen oyo toteyelaka bato po balanda nkolo Yesu pe papa Simon Kimbangu. Toza na mukanda ya Nzambe oyo papa Simon Kimbangu alobaki na biso ete oyo nyonso ekosala bino pasi botala na mukanda ya Nzambe. Apart mukanda ya Nzambe tozali na ba maloba oyo papa Simon Kimbangu alobaki na 21, maloba oyo papa Kisolokele, papa di Alungana, papa di Angenda balobaki, na oyo papa Simon Kimbangu kiangani azoyebisa biso na mukolo ya lelo. Tosuki kaka wana te, tozali pe na ba témoignage ebele oyo pezo ko servir biso, ezala matei oyo pe ekoki kobongola bandimi. Pamba te soki totali tolandi témoignage oyo esalaki papa Sakwabangu, ye azalaki soda, abandaki kokengela papa Simon Kimbangu na 1921 na boloko. Ye alobi na biso nini? Alobi avant papa Simon Kimbangu na 1951, avant a changé nzoto oyo bato balobaka ke non avant akufa, kasi biso toyebi ete mukolo wana a changé kaka nzoto. Avant atika biso abetaki likofi makofi misatu na mupanzi ya droite, et puis abeti makofi misatu na mupanzi ya gauche. Etango bamindele balukaki bakende kosala ye autopsie, kati na ye eloko ekutamaki te, ni michopo ni motema, eloko moko kaka te. Ezali témoignage oyo pe ekoki pe koteya bato. Nde na lolenge wana tosuki kaka na ba témoignage te, tozali pe na banzembo. Nzembo na kati ya lingomba na biso na église kimbangiste tofondaka nzembo te, kasi banzembo eutaka na lola. Banzelu na likolo nde bayembi nzembo, e na kati ya église bazwi nzembo bazali oyo bamonaka banzelu bapesi bango banzembo, e bango basali nini? Bapesi biso banzembo wana. Nde banzembo yango wana esopanaka na kati ya lingomba.
kasi ndenge nini hiérarchie ya lingomba na biso ezali. Hiérarchie ya église kimbangiste ezali boy. Tobandaka na balandi. Nlandi ezali mutu nyonso oyo Nzambe abeti ngonga na motema na ye ete alanda nkolo Yesu na nzela ya papa Simon Kimbangu. Elakisi mutu wana akoya akolanda malongi. Nde babengi ye nlandi. Soki alandi malongi asilisi nde bakoyamba ye. Soki bayambi ye nde akomi mundimi. Na kati ya bandimi batalaka etamboli evandeli ezaleli nyonso wana comportement na ye nde mutu wana kati ya bandimi bakopona ye akoma nkengi. Soki akomi nkengi azali lisu ya lingomba. Tango ye akomi nkengi nde abandi sikoyo kotala musala na ye ko kontrole bandimi. Eske bandimi babeli, eske bandimi bazali malamu? Sante ya lingomba ezali ndenge nini? Nkengi yende mutu azoko sala surveillance ya bandimi. Yende mutu ayebaka na quartier boye bandimi bazali boni. Esoki batali etamboli na ye malamu nde bakomatisa ye akomi nlongi. Yende mutu akambaka bandimi pe azoko kamba bakengi ba rapport na bango nyonso nde bakende kopesa yango epa ya nlongi. Ye nlongi nde soki atamboli malamu asali musala na ye malamu bamoni etamboli na ye ezaleli na ye nde bakomatisa ye akomi selo. Baselo bango nde bazana musala ya koede ba papa pasteur epi bango nde batu bazali basalisaka pe ba mariage zuaka mabonza. Eza pe na baselo oyo bateyaka. Nselo mususu pe azalaki nkengi lokola asalaki malamu atambolaki malamu bizaleli na ye malamu ayebi kokomate ayebi kotanga te bakotya ye ndongi te mbala moko bakomatisa ye selo musala na ye azwaka mabonza. Nde grade ya suka soki de selo asali malamu bamoni evandeli na ye malamu nde bakomatisa ye akomi pasteur. Nde grade ya église kimbangiste esuki na pasteur. Kuna etikali ekomi ba fonction. Pasteur azali pasteur mais président du collège. Deuxième suppléant chargé de l'évangélisation. Kuna etikali sikoyo ekomi ba fonction. Pona nini tokotaka église a Tongo? Ndenge tolobaki ete tolondaka pe maloba ya bapapa. Ndenge maloba ya papa dia lungana alobaki pona église ya Tongo. Yi alobi mondimi. Soki alamuki po abongisa mukolo na ye malamu esengeli akende kozongisa matondo pa ya Tata Nzambe. Nde yango wana tokotanga na Psaume 55 17. Epi tokende église ya Tongo po lata molato ya sika eza pe ebundeli oyo kobunda nango na Satana moi mobimba. Ndenge kotambola wana a partir ya libondeli oyo salaki na église ya Tongo Tata Nzambe akobatela yo. Esengeli na biso kokotaka église ya Tongo. Balobi pe pona nini bokotaka soirée spirituelle. Soirée spirituelle ezali pe na Tongo tokendeke tomatisi bendele na poko esengeli tokitisa yango. Nguya oyo tokozwa na poko wana yango pe tokolala nango butu mobimba. Tata Nzambe akobatela biso. Soirée spirituelle pe tangu bana ya jeteki basalaki accident na 1988 na Kimaza. Bapapa bango misato bakotaki na Yerusalem oyo tolobelaka 5 mois. Na 5 mois wana babongisaki makambo ebele oyo toyokaka chaque mardi. Papa Mbenza asalelaka témoignage. Na 5 mois
après 5 mois nzambe pe amonaki etamboli na biso ezaleli na biso ezalaki malamu te esengelaki tomi petola nde na 1990 papa Diangenda ko ordonner tokotaka soirée spirituelle pamba te likambo oyo nzambe akosala ekozala na pokwa ndenge totangaka yango na Genèse 19 1 Genèse 19 22 24 tango nzambe akendeki kotumba Sodome na Gomorre bakomelaki epai ya Lot e Lot bayebisaki ye abima na mboka wana pamba te masumu ya mboka wana eyokanaki solo epai ya tata nzambe nde Lot tango abimi na Sodome akimelaki wapi akimelaki na mboka oyo babengi soir epai na biso ezali soirée donc likambo yango epi ba ange yango nzambe tata na nzambe mwana bakomaki kuna na pokwa yango elakisi ete biso pe soki tozokota soirée nde tozokopetwama kaka na soirée spirituelle papa Diangenda pesi biso soirée spirituelle pona nini bateyi ya lukuta baye ebele sikoyo biso poto se protéger esengeli na biso po mingi bakoya na kombo na ye ngai papa Simon Kimbangu ngai papa Diangenda ngai papa Kisolokele epi na kosilisa makambo oyo biso tozomona maladi oyo penza asilisi yango nzoka yete molimo ya Satana ndenge tokotanga yango na Actes des Apôtres chapitre 13 banda na 6 na 6 balobeli nani balobeli bala Yesu azalaki nganga kisi me amitiaki lokola nganga nzambe elelo pe tozokomona bango ebele batu ya bamilimo na kati ya lingomba meye apekisi bamilimo wana pamba te milimo ebele za wana ezali ya yete ezali ya bunzambe te ezali ya busatana yango atindi biso tokendeke na soirée spirituelle kuna nde tokozwila oyo toyokelaka pasi pona nini bakimbangiste bakotaka église mokolo ya yenga banda 10h tu 18h mokolo ya yenga ezali mokolo ya tata nzambe ezali mokolo oyo tata nzambe apemaki ndenge akomi yango na mukanda Exode chapitre 20 verset 8 alobi tosa mokolo ya lomingo komisa yo yango mokolo ya bosantu okosala misala na yo nyonso na mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya ngai yawe nzambe na yo mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko ezala bana na yo ya mibali to ya basi ezala bawumbu na yo ezala bapaya na yo ezala biloko nyonso oyo eza na kati ya ndako na yo baoyo nyonso baza na kati ya ndako na yo mokolo ya yenga esengeli bapema yango wana soki pe otali na Apocalypse 6 9 à 11 okomona yango mokolo ya yenga ezali mokolo oyo esengeli na biso kopema ya kosala mosala moko te eza teke yo okenda ndako ya nzambe ozwi bato mosusu batikala na ndako na yo batikala kosala mosala te ezali mokolo oyo ya tata nzambe apemaki lokola biso pe tozokolanda ye azali bule posa na ye ezali biso pe tozala bule yango wana esengeli na biso ko simba mokolo wana makasi po tosala mosala moko te pona nini tokotaka beko ezali mabondeli tangu oza na likambo tomonaki meme nkolo Yesu tangu na ye ekoki amemaki bayekoli akendeki na bango na ngomba kuna na ngomba bakendeki kosala nini bakendeki kosambela bake kosambela po likambo yango
esalema te, me lokola oyo wana ezalaki mokano ya tata Nzambe esalemaki. Na biso pe lokola tozoluka topetwama, lokola tozoluka kimia, esengeli na biso tosalaka beko. Tango tozoko sambela nde tozokota en contact direct na tata Nzambe. Mukanda ya Nzambe lobi yango soki otali na Actes des Apôtres chapitre 13 verset 2 à 4. Okotanga pe na Zacharie chapitre 8 verset 19. Okomona oyo etali makambo etali beko. Ndenge nini mutu akoki kokoma kimbangiste? Na bino nyonso bozokolanda biso mingi pe bazalaka na posa ya kokoma bakimbangiste. Kasi ndenge nini okokoma kimbangiste? Jérémie chapitre 1 verset 5. Kuna ye alobi nini? Tango kutu nano koti na libumu ya mama na yo te, ngai naponaki yo. Elakisi ete ndenge papa diangenda bandaki koloba tango nyonso ete kozala kimbangiste, il faut ozala moponami, il faut ozala na vocation wana. Soki te ezali pasi kozala kimbangiste. Yango poko makimbangiste kende na paroisse oyo ezali pene na yo, okokutana na batambusi ya paroisse wana, okosolola na bango, okopesa baposa na yo, e bango bakolakisa yo ndenge nini esengeli yo okoma kimbangiste. Na bakimbangiste nyonso bazalaka na mabele ya nkamba, bazalaka na bamai ya nkamba. Me pona nini basalaka nango nini? Okotanga yango na Jean chapitre 5 verset 1 à 12. Mai mazalaka na Yerusalemi ya kala, na liziba oyo babengi ya Bethsaida. Kuna ezalaki nini? Na liziba wana ezalaki ange abandaka kokita na mai wana. Soki ange akiti na mai oyo nyonso akozala na courage akomikotela na mai wana, oyo nyonso azalaki malade akomikotela na mai wana, nde tango abimi maladi na ye esali nini? Etikali na mai wana. Kasi lokola nkolo Yesu alobaki yango na Matthieu 21 ete bokonzi ya Nzambe na kolongola yango epai na bino bayuda, na kopesa yango na libota mosusu esika yango ekobotela mbuma. Nyonso wana oyo bango bazalaki na yango, nde yango wana ekoma epai na biso na Yerusalemi ya sika na nkamba. Oyo wana nyonso lelo mabele wana, mai wana, yango toza nango lelo. Soki oza na maladi, otie elikia, omeli mai wana ya nkamba, ebikisi yo. Ole mabele ya nkamba, ebikisi yo. Pona nini bakimbangiste basambelaka? Bazana batango ya mabondeli 6h, 10h, 12h, 15h, 18h, 22h, 0h, 3h. Tokotanga yango na Daniel chapitre 9 verset 3 à 4. Daniel chapitre 6 verset 10. Tango wana bana Israel bakendeki na boumbu na Babel, kuna nde baponaki batu oyo. Parmi batu wana baponaki bazalaka nzinga ya mukonzi. Daniel azalaki na kati. Kasi batu bandaki kosala na bango, babandaki koyokela ye zuwa, pamba te Daniel lokola bandaki kosambela Nzambe ya solo. Bwani ape mayele ya bunzambe ezalaki kati na ye. Parmi bango nyonso babandaki kosala pa ya mukonzi, Daniel nde alekaki bango na boyebi. Na yango bamonaki ndenge mosusu ya kosala te, balukelaki ye ndenge nini ya kokweyisa Daniel. Kasi bamonaki eloko te, nde bamonaki ete te
il faut to mokonzi abimisa mobeko ya koloba ete il faut mutu nyonso pendant sanza mobimba akumbisa kaka mukonzi. Nde a partir da wana nde esika bakozwela Daniel. Kasi Daniel agumba melaki nzambe wana te. Daniel mikolo nyonso abandaki kosambela mbala misatu elongi na ye etala na Yerusalemi, makanisi na ye nyonso etala na Yerusalemi. A partir ya eloko wana Daniel abandaki kosala nde elongisaki Daniel. Biso pe bakimbangiste po mokili oyo ekoya epai na biso, mokili oyo biso nde tokoteya yango, mokili oyo elinga te Papa Simon Kimbangu Kiangani akobikisa yango. Yango apesi biso bangonga wana nyonso ya mabondeli po biso pe tolonga na tango wana ndenge Daniel alongaki. Oyo nyonso bakolanda biso totombeli bino bolandi malamu mpe bobomba yango na mokolo ya suka ekobikisa bino. Ngai wa bino Papa Ndombele Daniel, inspecteur provincial ya Luanda, na suki boye na komba tata mwana pe tata Elimo Santu. Amen.